dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do CEO da Ford comentando a entrada das empresas de tecnologia no setor automotivo, Elon Musk afirmando que a Apple está fazendo um carro, homologação do Nexus 6P no Brasil, nova loja de destaque da Apple em Paris, widget do Bing para testar a velocidade de conexão, CEO da Lenovo falando sobre o futuro dos celulares Moto by Lenovo, Twitter para iOS integrando vídeos do Periscope, chegada do VLC na Apple TV e novidade legal do Uber para entreter os clientes durante o trajeto. Vamos lá! Ontem o Uber anunciou um novo recurso chamado Trip Experiences, que vai permitir que os desenvolvedores integrem seus próprios serviços dentro do app do Uber, oferecendo informações relevantes de acordo com o contexto da viagem do passageiro. A ideia é que se a pessoa estiver indo para um restaurante, o app pode oferecer dicas dos melhores pratos e bebidas, já caso ela esteja indo para o trabalho, o app pode oferecer um resumo das notícias mais importantes, se for no trajeto de volta para casa, o app pode ver que o percurso vai levar 20 minutos e montar uma playlist para a pessoa relaxar até lá, esse tipo de coisa. Segundo o Uber, os passageiros vão poder escolher se eles querem ou não que esse tipo de conteúdo seja oferecido para eles, e os desenvolvedores vão precisar seguir algumas regras, como por exemplo, a de não fazer spam, não enviar oferta e nada desse tipo. É interessante a ideia do Uber. Vamos esperar agora para ver quando que esse serviço vai ser colocado em prática e como os desenvolvedores vão explorar a novidade. Ontem, no começo da tarde, o famoso app de reprodução de vídeo VLC apareceu na App Store da Apple TV para alegria da galera que não vive só de Netflix. O app consegue fazer uma varredura da sua rede local para ver se existem servidores multimídia tipo Plex, e com ele também é possível fazer stream de conteúdos que estejam armazenados num PC, num Mac ou dispositivos iOS. O app tem alguns outros recursos interessantes, como o controle de velocidade da reprodução, tem o menu para escolher das faixas de áudio, mas a novidade mais legal foi a implementação de um recurso que procura e aplica legendas automaticamente nos vídeos, caso elas estejam disponíveis lá no OpenSubtitles.org. O usuário não tem que procurar legenda, não tem que baixar, não tem que fazer nada. É só ele acessar o menu superior do app, ativar as legendas e o aplicativo vai procurar sozinho e inserir no vídeo. Bem legal! Ontem o Twitter também anunciou uma novidade bacana e, a partir de agora, os usuários de iOS vão conseguir ver as transmissões do Periscope direto na timeline do Twitter, ao invés de ter que ficar ali tocando no link, abrindo o Periscope, esperando o vídeo carregar, etc. Os vídeos já vão aparecer integrados na timeline. Agora, a parte chata. Os vídeos vêm com autoplay e, se você quiser, você toca neles para fazer eles abrirem tela cheia, com os comentários, aqueles corações coloridos que quem usa o Periscope já conhece. Legal a novidade, mas é uma pena que o Twitter tenha resolvido apelar para o autoplay, que é um recurso que só ajuda as empresas, porque elas podem falar para os anunciantes que os vídeos deles foram reproduzidos milhões de vezes, mas irrita os usuários e acaba consumindo mais dados a troco de nada. Tomara que não demore muito para eles perceberem que isso não é legal e que o autoplay venha desligado por padrão. Não custa sonhar, né? Agora vamos falar dos planos que a Lenovo tem para a futura linha de celulares Moto by Lenovo. De acordo com uma entrevista que o vice-presidente sênior da Lenovo deu, nenhum celular lançado por eles daqui para frente vai ter uma tela com menos de 5 polegadas e todos os celulares vão vir equipados com o leitor de impressão digital, seguindo a tendência dos outros fabricantes dos últimos anos. Na prática, isso significa que provavelmente a próxima geração do Moto E, que hoje tem uma tela de 4 polegadas e meia, vai aumentar um pouquinho, já que a tela do Moto X tem 5,7 e o Moto G tem justamente 5 polegadas de tela. Apesar dessa mudança e da aposentadoria do nome Motorola, o CEO da Motorola, que é um cara chamado Rick Osterloh, disse que as equipes que sempre trabalharam nos telefones Motorola vão seguir trabalhando nos celulares Moto by Lenovo, o que já pode ajudar ali a tranquilizar alguns usuários da Motorola que possam estar meio inseguros com o que vem por aí. Agora vamos falar sobre um recurso legal que o Bing, também conhecido como o Google da Microsoft que ninguém usa, vem testando com alguns usuários. Uma das pesquisas mais comuns de usuários com conexões capengas é por aquele famoso serviço que testa a velocidade de upload e download da conexão e em seguida entrega os resultados, e pensando nisso, o Bing fez uma coisa bem legal. Alguns usuários que têm pesquisado por speed test no Bing têm se deparado com um widget na tela de resultados que já mede ali mesmo a velocidade da conexão, ao invés de só listar os sites que fazem isso. Esse recurso está sendo testado pela Microsoft, o que significa que ele só está aparecendo ali para algumas pessoas, mas de qualquer forma essa é uma ideia muito boa e acho que não vai ser surpreendente se os outros sites de busca como o Google e o DuckDuckGo implementarem lá no site deles alguma coisa parecida.
Ontem o jornal francês Le Figaro publicou uma matéria que diz que a Apple está se preparando para abrir mais uma loja em Paris, dessa vez lá na famosa Avenida Champs-Élysées. De acordo com eles, a Apple assinou um contrato de aluguel de 12 anos para um espaço de 6.200 metros quadrados num prédio que também hoje é ocupado por algumas lojas e um escritório de advocacia, mas a abertura não deve acontecer antes de 2018, porque agora a Apple tem que desenvolver o projeto de reforma do prédio junto com a empresa de arquitetura Norman Foster, que já trabalha com a Apple faz tempo, está fazendo lá o prédio da espaçonave em Cupertino. Eles vão fazer o projeto de reforma para apresentar para a Prefeitura de Paris e só depois que eles conseguirem a autorização da Prefeitura que eles vão poder fazer qualquer coisa lá dentro. A título de curiosidade, quando essa loja abrir, ela vai ser a 20ª Apple Store da França. Agora vamos falar sobre o Nexus 6P, que foi homologado pela Anatel para alegria do pessoal que não abre mão do Android puro. Essa geração do telefone foi feita pela Huawei, foi lançada no final de setembro do ano passado e agora, pouco menos de 4 meses depois, saiu a homologação da Anatel, o que significa que legalmente está tudo pronto para o lançamento. Ainda não tem nenhuma data ou informação a respeito da chegada dele aqui no Brasil, mas se pintar alguma notícia, a gente conta aqui para vocês. A título de informação, o Nexus 6P tem uma tela de 5,7 polegadas, tem 3 GB de RAM, um processador Snapdragon 810 octa-core, uma câmera traseira de 12,3 megapixels, uma câmera frontal de 8 megapixels e ele pode ser comprado com 32, 64 ou 128 GB de armazenamento. E por último, vamos falar sobre uma declaração bem interessante que o Elon Musk, CEO da Tesla, deu ontem a respeito da ideia de que a Apple possa estar desenvolvendo um carro elétrico. Durante uma entrevista para a BBC, ele falou que já é uma espécie de segredo aberto da indústria que a Apple está sim trabalhando num carro elétrico e que é difícil esconder alguma coisa quando alguém contrata mais de 1.000 engenheiros para um projeto. Ele aproveitou para falar que a entrada da Apple nesse mercado é uma coisa positiva, porque vai acelerar o desenvolvimento das tecnologias de carros elétricos e que ele acha que empresas como a Apple têm condições de fazer carros bem atraentes para o público. Apesar disso, ele falou que não está se sentindo muito ameaçado pela entrada da Apple nesse mercado. Outra pessoa que teve uma entrevista divulgada ontem que repetiu mais ou menos o que o Elon Musk falou foi o Bill Ford, CEO da Ford, que conversou com o jornalista Steven Levine. Ele falou que o interesse de empresas como a Tesla, a Google e a Apple nesse mercado tem sido ótimo porque aqueceu o segmento como um todo, mas aproveitou para falar que ele também não está com medo da entrada deles no setor automotivo. O problema foi que lá pelas tantas, ele deu a entender que os carros da Tesla são uma espécie de brinquedo e que existe uma diferença muito grande entre fazer um produto de tecnologia e fazer um carro. Isso lembrou bastante o que o CEO da extinta Palm disse uma vez quando o Engadget perguntou para ele o que ele achava do iPhone. A resposta dele foi a seguinte: a gente ralou e aprendeu durante alguns anos para descobrir como fazer um telefone decente. Esses caras que fazem PCs não vão simplesmente resolver os problemas desse mercado, eles não vão simplesmente entrar nele. Hoje a Palm não existe mais e as empresas que ele chamou de os caras que fazem PCs dominam o mercado que ele achava justamente que era só dele. Por isso, é curioso ver a história se repetir, de certa forma, no setor automotivo. Claro que ninguém é louco de achar que uma Tesla, um Google ou uma Apple da vida vão acabar com a Ford e com a GM, mas é bom que a história da Palm sirva de lição para eles, senão eles vão acabar perdendo algumas brigas sem nem saber que elas existiam para começo de conversa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!